Capítulo 3. Prioridades. Ação na bagagem. Pensamento sem ação não passa de um sonho. Ação sem pensamento é passatempo. Pensamento com ação transformará a sua vida. O céu, aquele belo pergaminho antigo, onde o sol e a lua escrevem seus diários, já apresentava sinais de que o dia estava chegando ao seu fim. Um vento quente cobria o deserto com um manto de calor e poeira. Um criador de cabras, atravessando aquela região, viu um árabe sentado ao pé de uma palmeira. A alguns passos repousavam os seus camelos, pesadamente carregados com valiosos objetos. Aproximou-se dele e disse: "Parece muito ocupado. Posso ajudá-lo em alguma coisa?" "Ah", respondeu o árabe com tristeza, "estou muito aflito, porque acabo de perder a mais preciosa de todas as joias." "Que joia era essa?" perguntou o criador de cabras. "Era uma joia", respondeu o homem, "como jamais haverá outra. Estava esculpida num pedaço de pedra da vida e tinha sido feita na oficina do tempo. Era adornada com 24 brilhantes e entre cada um deles estendia-se 60 menores." "Incrível", disse o criador de cabras. "A sua joia deveria ser preciosa, mas certamente é possível que, com muito dinheiro, o senhor possa recuperá-la ou fazer outra igual." "A joia perdida?", respondeu o árabe, voltando a ficar pensativo. "Era um dia, e um dia que se perde não se torna a encontrar. Nenhum de nós pensaria em jogar fora moedas de 5, de 10 e de 50 centavos que se acumulam em nossos bolsos, mas quase todos nós jogamos fora os trocados de tempo, 5 minutos aqui, 15 minutos ali, que se acumulam em um dia comum. Amas a vida? Então não desperdices o tempo, pois este é a matéria-prima da vida", disse Benjamin Franklin. "O tempo é um operário-chefe que cura as feridas das decepções e dos fracassos, corrige as injustiças e transforma todos os erros em capital, mas favorece apenas aqueles que matam a indecisão e agem quando se torna necessário tomar decisões." Um sábio caminhava por um grande campo de trigo maduro, apreciando o amarelo dourado do cereal, quando o menino se aproximou. "Não sei como distinguir o verdadeiro caminho." "Qual é o segredo?", perguntou. "O que significa este anel no seu dedo direito?", perguntou o homem. "Meu pai me deu este anel antes de sua morte", foi a resposta. "Pois entregue-o a mim", disse. O menino obedeceu e o sábio atirou o anel no meio de um campo de trigo. "E agora?", perguntou o menino aflito. "Terei de parar tudo o que estava fazendo para procurar o anel. Ele é importante para mim." "Quando você o encontrar", disse o sábio, abaixando-se até ficar à altura do menino, "lembre-se, você mesmo respondeu a sua pergunta. É assim que se distingue o verdadeiro caminho. Ele é mais importante do que todo o resto. Portanto, a melhor maneira de empregar o tempo é arrumá-lo como se faz com uma mala. Deixar as pequenas coisas para os espaços pequenos que sobrarem e dar prioridade às coisas verdadeiramente importantes. O pior inimigo do sucesso é a ausência de objetivos. Se a pessoa não sabe a que porto se dirige, nem o vento lhe será favorável", observou o filósofo Sêneca, um dos mais célebres escritores e intelectuais do Império Romano. O que comprova ser uma verdade reconhecida há muito tempo. Para que a vida tenha um rumo, é essencial ter objetivos. As pessoas não sabem o que querem e passam a vida queixando-se de não obterem. Aquelas que não possuem planos estão à mercê dos ventos errantes. Aquelas que têm planos e determinação para seguir têm o controle do destino. O mundo se detém para deixar passar as pessoas que sabem para onde vão. Os prêmios mais ambicionados que a vida pode oferecer estão nas mãos daquelas que planejam e agem.
As sobras ficam para as que não têm ideal. Imagine-se um colar de pérolas. Estão todas presas por um fio. Se este arrebentar, as pérolas se espalham. O que é o fio para o colar de pérolas? É a unidade de planos em nossa vida. Não deixe que as pérolas de suas ações se percam por lhes faltar o fio que lhes mantém a unidade. Se falharmos em planejar, estaremos planejando para falhar. Existem apenas 12 notas numa escala musical e, no entanto, centenas de milhares de belíssimas e únicas composições foram criadas a partir delas. É tudo uma questão de organização. Quem tem um porquê viver, afirmou Frederick Wiman, é capaz de suportar praticamente qualquer como. Porque lembre a si mesmo constantemente. Mesmo que esteja no caminho certo, você será atropelado se simplesmente ficar parado. Pequenas oportunidades podem ser o começo de grandes empreendimentos, e o preparo para enfrentar as oportunidades garante o sucesso. A oportunidade geralmente surge por acaso, o preparo nunca. Assim, estejamos atentos e também preparados para atender aos constantes convites e às novas oportunidades que a vida nos oferece. Um grande homem do passado disse: "Em minha juventude, encontrei um pássaro que no deserto, e ele me revelou o segredo do sucesso. Para mim, tudo é oportunidade, até mesmo obstáculo." Muitas vezes, a pessoa não reconhece as oportunidades porque estão mascaradas de obstáculos, desafios. Conheço muitos que não puderam quando deveriam, porque não quiseram quando poderiam. Uma mãe levou seu filho a Mahatma Gandhi e implorou: "Por favor, Mahatma, peça ao meu filho para não comer açúcar." Gandhi, depois de uma pausa, pediu: "Me traga seu filho daqui a 2 semanas." 2 semanas depois, ela voltou com o filho. Gandhi olhou bem no fundo dos olhos do garoto e disse: "Não coma açúcar." Agradecida, mas perplexa, a mulher perguntou: "Por que me pediu 2 semanas? Poderia ter dito a mesma coisa antes." E Gandhi respondeu: "Há 2 semanas eu estava comendo açúcar." Gandhi mostrou-nos algo precioso acima: harmonizar a ação, as palavras. Existem 3 classes de pessoas que são infelizes: as que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam, e as que ensinam e não fazem. Observe que na vida as vontades fracas se traduzem em palavras, as vontades fortes em ações. O papagaio fala muito, mas voa pouco. O tambor, apesar de todo o barulho que faz, está somente cheio de ar. O barulho não prova nada. Muitas vezes uma galinha que simplesmente pôs um ovo cacareja como se tivesse posto uma bola de futebol. Cada um constrói dia por dia, hora por hora, muitas vezes sem mesmo saber seu próprio futuro. A sorte que nos cabe na vida atual foi preparada pelas nossas ações anteriores. Da mesma forma, edificamos no presente as condições da existência futura. Entre as maiores e mais antigas coisas vivas estão as sequoias da Califórnia. Estas árvores imponentes elevam-se a 90 metros e podem viver mais de 3.000 anos. Possuem madeira suficiente para construir 50 casas e 6 aposentos. A sua casca de mais de 60 centímetros, muito resistente ao fogo, é dotada de tanino, uma substância que repele os insetos. Suas raízes são impressionantes, podem se estender por até 1,5 hectares. Essas enormes raízes funcionam como uma âncora firme para suportar inundações, tempestades e até mesmo terremotos. É interessante notar que a gigantesca sequoia nasce de uma das menores sementes que existe, pouco maior que a cabeça de um alfinete. Assim, o mesmo ocorre conosco. No que diz respeito a lidar com planos,
Não importa que a ação praticada lhe pareça insignificante. Por menor que seja a semente lançada à terra, sendo de boa qualidade, brotará. Os antigos chineses já diziam: uma longa viagem começa com um simples passo. Com certeza, a melhor maneira de chegar a realizar alguma coisa é iniciá-la. Na maioria das vezes, começar é a parte mais difícil. É a lei da inércia. Um objeto em repouso precisa de muito mais energia para se mover do que quando já está em movimento. Seja lá o que for, você saiba fazer ou sonhe que sabe, comece a fazê-lo. Existe gênio, poder e mágica na audácia, indicou o escritor alemão Jonas Hoffmann. 1 quilo de ação vale mais que 1 tonelada de teoria. O começo é a parte mais importante de uma obra, porque ele significa mais do que a metade de todo. Tanto o sucesso como o fracasso começam com uma decisão, e nenhum espelho reflete melhor a imagem de uma pessoa do que suas ações. Recorde-se que, embora planejar seja uma parte fundamental, executar é essencial. E os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que se planejam. Não foi de um salto que as grandes pessoas chegaram ao ponto mais elevado do êxito, mas sim trabalhando e mantendo-se acordadas enquanto os outros dormiam. Para a natureza fazer um pêssego, por exemplo, é preciso um inverno, uma primavera, um verão, um outono e uma abelha. Muitas noites e muitos dias, sol, chuva, pétalas rosadas com pólen, tudo para que nossa boca possa conhecer os poucos minutos de prazer ao comê-lo. O sucesso na vida depende unicamente de insistência e ação. Toda felicidade é um misto de coragem e trabalho. Assim como o ferro enferruja, se não é utilizado, e a água perde sua pureza quando parada, assim a inatividade chega a minar os poderes de nossa mente. Enfim, o elemento essencial para a felicidade nesta vida é ter algo para fazer, algo para amar e algo em que se confiar. Pensar para acertar e agir para vencer. Se falhar, lembre-se que a neve e as temperaturas matam as flores, mas nada pode fazer contra as sementes. 3.000 anos atrás, alguém acreditou que o homem poderia voar e inventou asas para si mesmo. Seu filho Ícaro, confiando nelas, tentou voar e caiu no mar. Destemida, a vida levou o sonho adiante. 30 gerações se passaram. Leonardo da Vinci rabiscou nos seus desenhos e cálculos o plano de uma máquina voadora e deixou nas suas anotações uma pequena frase que desperta algo da memória como o som de uma campainha. Haverá asas. Leonardo não realizou e morreu, mas a vida levou o sonho adiante. Outras gerações passaram e as pessoas disseram que o homem nunca voaria. E então o homem voou. A vida é essa força que sustenta um objeto ao longo de 3.000 anos sem nunca render-se. Emerson definiu assim o sucesso na vida: rir muito e com frequência, ganhar o respeito das pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos, honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim, saber que ao menos uma vida respirou com mais facilidade porque você viveu. E Brantley Rhodes, bilionário do petróleo no Texas, deixa-nos esta fórmula. O sucesso é simples. Primeiro, você decide com precisão o que quer. Segundo, decide que pagará o preço para fazê-lo acontecer. E então, paga esse preço. Em uma dessas densa floresta, em uma terra distante, havia um grande rio. Um sábio deu algumas moedas a um canoeiro para ele transportá-lo até a outra margem. Durante a travessia, tirou uma folha das águas e examinou, cuidadosamente, virando-se para o canoeiro e perguntou:
Diga-me uma coisa, você sabe botânica? O canoeiro olhou para o sábio e respondeu: Não, senhor. Você não sabe botânica? A ciência que estuda as plantas? Que pena. Você perdeu parte da sua vida, disse o sábio, jogando a folha de volta à água. O canoeiro continuava remando. Depois de algum silêncio, perguntou novamente o sábio: Diga-me, você sabe astronomia? O homem simples coçou a cabeça e disse: Não, senhor, não sei o que é astronomia. A astronomia é a ciência que estuda as estrelas. Que pena, você perdeu outra parte da sua vida. E sobre a filosofia, insistiu. Nada, senhor, respondeu o canoeiro. Imagine só, outra parte da sua vida perdida. De repente, no meio do rio, a canoa bateu contra uma grande rocha. Rompeu-se e ambos caíram na água. Assim que o canoeiro tomou fôlego, olhou em volta e, avistando o sábio, perguntou: O senhor sabe nadar? Não, não sei. Então eu acho que o senhor vai perder a sua vida inteira. Torne-se uma pessoa de ação. Inteligente não é aquele que sabe muito, é aquele que aplica aquilo que sabe. Segredo número 3. Uma ideia razoável colocada em prática é muito melhor que uma grande ideia engavetada.